aí. Liberado pela diretoria do Corinthians para resolução dos trâmites burocráticos para a obtenção da cidadania europeia com fins pessoais. Isso é muito estranho. O Corinthians diz que ele foi liberado pela diretoria de futebol anterior, ou seja, ele foi liberado pelo Fabinho Soldado. Não tem nada a ver com o Marcelo Paz. O Corinthians já recebeu uma proposta da Roma da Itália de 30 milhões de euros para negociar o Yuri Alberto. Lembrando que o Corinthians só tem 50% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 50% pertencem ao Zenit da Rússia. Por que o Yuri Alberto vai resolver essa questão do passaporte italiano só agora? Será que ele recebeu outra proposta do futebol italiano? Será que o Corinthians quer negociá-lo já nessa janela de janeiro? Ou será que ele está resolvendo a questão do passaporte italiano para jogar na Itália no meio do ano, pela Roma da Itália? O problema é que ele vai ficar sem treinar durante essa semana. Só deve se apresentar no final de semana ou na semana que vem. Vai perder o período todo de preparação do Corinthians, o período que já é curto da preparação do Corinthians. O Corinthians só tem uma semana de preparação até o início do Campeonato Paulista. Depois esses são jogos do Campeonato Paulista até o dia 28, quando tem o jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia. No dia 1º de fevereiro tem o jogo contra a equipe do Flamengo pela Supercopa do Brasil em Brasília. Então é estranho liberar o Yuri Alberto nesse momento. E é muito ruim liberar o Yuri Alberto nesse momento. Você já imaginou se fosse o Memphis, que tivesse esse privilégio de ser liberado uma semana para tratar de questões pessoais? Eu acho, né, tudo leva a crer, não é informação, mas que o Yuri Alberto ou está sendo negociado nesse momento, ou será negociado no meio do ano para a Roma da Itália, que já fez uma proposta para o Corinthians, para o Yuri Alberto, e essa proposta foi recusada por 30 milhões de euros. O Corinthians acha baixo porque o Corinthians só ficaria com 15 milhões de euros, né? Então essa proposta teria que ser muito maior, pelo menos de 50 milhões de euros para o Corinthians topar fazer a negociação, dividindo 50% com a Roma da Itália. Bom, o caso do Yuri Alberto está explicado. José Martínez. Por que o José Martínez não apareceu? O José Martínez também está resolvendo a questão do passaporte venezuelano. Venceu o passaporte dele, ele tem que resolver a questão do passaporte da Venezuela. Ele é venezuelano para ele jogar no Brasil. Só que aí é o seguinte: a Venezuela foi invadida pelos Estados Unidos, né? O Trump invadiu a Venezuela, Caracas foi bombardeada para prender o Maduro. As fronteiras do Brasil com a Venezuela estão fechadas, então vai demorar para o José Martínez resolver essa questão burocrática. Enquanto ele não resolver, ele não pode voltar para o Brasil. Aí tem 2 jogadores que estão fora dos planos. Alex Santana, são 3 jogadores, na verdade, fora dos planos. O Alex Santana, que voltou do Grêmio, só se reapresenta na segunda-feira, vai treinar em separado. O Corinthians vai negociar de novo o Alex Santana. O Héctor Hernandes também. O Héctor Hernandes continua no Corinthians, hein? O espanhol Héctor Hernandes. Vai continuar treinando separado. O Corinthians vai tentar negociá-lo. E o Renato, o zagueiro que estava emprestado, se eu não me engano, para o Atlético Goianiense, também vai treinar separado. Despedidas de jogadores. O Thales Magno terminou o contrato com ele, vai embora, não vai ficar no Corinthians. E o Romero também terminou o contrato com o Corinthians, também vai embora, não vai ficar no Corinthians. E como eu disse, o Pedro Raul está de volta, e aí resta saber se vai ficar no Corinthians ou não. Vai depender da avaliação do Dorival Júnior, se o Pedro Raul, que fez acho que 10 ou 11 gols no Campeonato Brasileiro com a camisa do Ceará, se ele vai permanecer no Corinthians, mas foi rebaixado pelo Ceará, se ele vai
permanecer no Corinthians ou não. É pouco provável, o Pedro Raul deve ser negociado, mas por enquanto ele está no elenco corintiano, né? Ao contrário do Alex Santana, que já foi informado que não vai fazer parte mais do elenco, o Pedro Raul, por enquanto, está no elenco, treinou hoje com os demais jogadores. Então é isso, senhoras e senhores, são destaques e informações do Corinthians.